Deus é bom. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Eu irei pregar nessa noite sobre o tema Não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, vai dizer assim: Não apagueis o Espírito. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar, pode tomar seu assento? Eu gostaria de falar um pouco acerca do Espírito de Deus. Porque na minha concepção, não que ele seja o mais importante, mas eu posso dizer que ele foi o mais ativo da Trindade por toda a história da humanidade. Bom, o Espírito Santo, ou Espírito de Deus, nós vamos enxergá-lo no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Ali a Bíblia vai nos dizer que diante do caos, diante de uma terra destruída, de uma terra calamitosa, de uma terra irreconhecível, a qual não havia vida, não havia luz, a qual não havia paz, o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. E eu já preguei aqui uma vez acerca desse texto, e eu lembro que Deus me trouxe uma reflexão acerca disso, dizendo assim: olha, no meio do caos de Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2, eu estava presente, no meio daquela terra destruída, daquela terra sem forma, daquela terra vazia, na qual havia trevas, e nós sabemos que trevas não é uma matéria, trevas não se estuda, trevas não se calcula. O que existe é a luz sim é uma matéria a qual pode ser estudada, analisada e até mesmo tirar dela medidas. Mas a trevas não, porque a trevas ela é simplesmente a ausência da luz. Uma vez que falta-se a luz, a treva surge. Então, trevas por si só não foi criatura de Deus. A trevas foi um reflexo de um lugar sem a luz, que simbolizava o próprio Deus naquela terra. Porém, diante de toda aquela calamidade de destruição, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E quando nós vamos olhar a importância do Espírito para a humanidade, nós só temos um texto bíblico, ou não, melhor dizendo, nós temos um entre milhares de textos bíblicos que vai nos dizer acerca disso, mas o para mim, que mais reflete a nossa humanidade é o Salmo 51. Quando Davi cai com Betseba e Jonas ali, Natã apresenta diante de Davi o pecado que ele havia cometido, ele vai escrever o Salmo 51, no verso 11, ele vai dizer assim: olha, não afastes da tua presença, não me afastes da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi já estava ali um pouco antes, os versos seguintes, ele vai dizer assim: Senhor, devolva para mim a alegria da salvação. Davi estava experimentando um estado de ser humano caído, um homem que havia caminhado, um homem que havia adentrado a presença de Deus, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um menino que foi escolhido e achado por Deus no meio de ovelhas, lá no pasto, escondido em Israel. Quando Deus vai procurar um rei para reinar sobre Israel, ele não vai atrás do homem mais poderoso, ele não vai atrás do homem mais rico, ele não vai atrás do homem mais forte, do homem mais belo, nem do homem mais alto de Israel. Ele não vai nas tribos mais famosas e renomadas, como por exemplo a tribo de Benjamim, não. Quando Deus vai escolher alguém para reinar
sobre Israel, ele escolhe um menino de trás das malhadas, e Davi vai dizer isso, que Deus me escolheu de trás das malhadas, e me colocou assentado entre os príncipes de Israel. Deus me tirou do monturo, do lixo, porque Davi sentia que ele era desprezado pela família, que ele era desprezado pelo pai, que ele era esquecido dos irmãos, e que ele estava não só apacentando ovelhas no meio do nada, mas que ele estava no meio de lixo. E Deus olha esse menino, Deus ama o coração desse menino e coloca ele sentado entre os príncipes de Israel. Mas um belo dia, Davi deixa de ir à guerra para ficar no palácio, e essa história é muito interessante, porque Davi um dia sai à batalha e ele quase é morto por um dos gigantes filisteus. E nesse quase morto por esses gigantes, um dos seus generais vai falar assim: Davi, você não pode mais sair à batalha conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. E Davi, a partir desse momento, começa a ponderar esse fato de não sair mais à guerra para guerrear, mas sim ficar em casa no palácio. E o texto bíblico vai fazer menção disso, destacando uma coisa interessante: na época em que os homens saíam à guerra, Davi estava no palácio, e nesse estar no palácio, o rei estar no palácio, é que o diabo arma toda a situação para derrubar o rei Davi. E aqui eu abro um parênteses para começar a pensar algumas coisas, e uma delas é: nós não temos idade para guerrear no exército de Deus, porque quando nós deixamos de sair à guerra contra o inimigo das nossas almas, nós se tornamos alvos fáceis para Satanás. E o interessante é que eles sabiam que Davi, se ficasse, a lâmpada seria apagada, ou melhor, na cabeça deles, se Davi ficasse, a lâmpada seria apagada, porque naquela época o Espírito não descia na vida de cada um, mas o Espírito descia na vida de um, geralmente na vida de um profeta, ou na vida de um líder como Davi, um rei. Então Deus se comunicava com o povo, Deus abençoava o povo através do Espírito que estava em Davi. E que Espírito é esse? É o Espírito de Deus que habitava na vida de Davi. E Davi então fica no palácio para que a lâmpada não fosse apagada, mas ao invés de quase ser morto por um inimigo, o diabo derruba Davi de outra forma. O diabo derruba a moral de Davi, o diabo derruba o espírito de Davi. E sim, naquele momento a lâmpada de Israel se apagou, porque se tem uma coisa que apaga a presença de Deus na vida do homem, é a retirada do Espírito Santo da vida dele. Quando o Espírito deixa de habitar dentro do homem, esse homem passa a ser oco, vazio, uma criatura de Deus e não um filho de Deus. E quando Davi escreve o Salmo 51, ele vai dizer: Deus, traz de volta a alegria da minha salvação, dá a mim um coração reto e digno, não me afaste da tua presença, e não retires o teu Espírito Santo de mim, porque Davi já tinha entendido que um homem sem o Espírito Santo não é nada. Ele era alguma coisa enquanto ele salmodiava a Deus com a sua harpa e sentia o Espírito tomando o ambiente. Mas depois que Davi cai, ele pega a harpa de novo para cantar e não sente mais nada. Parece que ele está cantando para ninguém, parece que o céu está de bronze, parece que ninguém está ali com Davi, como antes, quando ele salmodiava e parecia que tinha um exército de anjos ouvindo Davi louvar. Tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo saiu de dentro de Davi, e agora ele está prostrado diante de Deus, dizendo: Deus, devolva a mim a alegria da salvação, devolva a mim o teu Espírito reto, devolva em mim a alegria de te servir, porque eu não tenho mais essa alegria. Davi é um reflexo de homem que perdeu o Espírito Santo e agora precisa ir atrás e buscar esse Espírito. Ora, o Espírito é sinal de alegria e de comunhão com Deus, e o Espírito também é um sinal de marca inicial no ministério de alguém. O que eu quero dizer com isso está em Mateus 3,16. Mateus 3,16 vai nos narrar a história de Jesus. E nessa história de Jesus vai nos dizer que Jesus vai até João Batista para ser batizado. E quando Jesus é batizado por João Batista, que João afunda Jesus na água e Jesus levanta, a história vai dizer que o céu se abriu, o Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus.
E naquele exato momento o ministério de Jesus se inicia. E eu quero abrir aqui um parênteses para aplicar esse texto na minha e na sua vida. Escute uma coisa, você que me assiste tem um ministério. Você que me assiste busca de Deus um ministério. Olha, não há ministério sem o Espírito Santo. Eu fico pasmo e buscando a entender como é que pessoas acreditam que terão um ministério porque pregam bonito. Me admira saber de pessoas que acreditam que pode ter um ministério porque tem uma voz bonita. Me admira pessoas pensar que pode ter um ministério porque tem contatos no Brasil e fora do Brasil. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O sucesso do meu e do seu ministério não está no número de pessoas que nos conhecem. O sucesso do meu e do seu ministério não está no número de seguidores que nós temos nas redes sociais. O sucesso meu e do seu ministério não está alienado ao número de membros que nós temos na nossa igreja. O sucesso do meu e do seu ministério está literalmente alienado com o Espírito que está em nós. Não adianta nós queremos o ministério se não queremos o Espírito do ministério. Não adianta nós queremos o dom se nós não queremos o Deus do dom. Não adianta nós queremos visibilidade na mídia se nós não temos a visibilidade de Deus na nossa vida. Porque o princípio de todas as coisas está no Espírito de Deus que habita em nós. Jesus, antes de começar o seu ministério, e olha que ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, mas antes de começar o seu ministério, primeiro, ele foi batizado, segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ei, não pare para ouvir uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo. Não pare para ouvir uma pessoa que não pregue acerca do Espírito Santo. Não pare para ouvir uma pessoa que não se importa com o Espírito Santo. Não pare para seguir uma pessoa que não prega acerca do Espírito Santo, porque se tem uma coisa que move a igreja, essa coisa chama-se Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito é a marca inicial dos apóstolos. Olha, Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus vai dizer para eles: olha, vocês terão um ministério, virá um ministério de poder sobre a vida de vocês, mas não inicie esse ministério, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus está dizendo com isso? É a mesma coisa que aconteceu com ele. Olha, vocês precisam entender que o sucesso do ministério de vocês não está em quanto tempo vocês andaram comigo, mas o sucesso do ministério de vocês está no quanto tempo vocês andam com o meu Espírito. O sucesso de vocês não está em quanto tempo vocês pararam para me ouvir no Sermão do Monte. O sucesso do ministério de vocês está em receber poder do alto, e esse poder chama Espírito Santo. Então não saem de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Entenda uma coisa, eles já tinham poder. Pelo tempo que eles andaram com Jesus, eles já tinham poder. Vocês vão lembrar de uma passagem onde os apóstolos foram a uma cidade, expulsaram demônios, fizeram prodígios e maravilhas e voltaram alegres e felizes com o que havia acontecido. Então eles tinham poder. Mas o que Jesus está dizendo era: olha, o poder que vocês têm não será suficiente para concluir a obra que eu tenho para a igreja. Vocês precisam ser revestidos, vocês precisam ser cobertos daquilo que vocês já têm. Vocês precisam de uma capa maior. Era como assim, andou com Jesus, eles tinham a roupa da salvação, mas agora eles precisavam era de um terno de poder. O que eles precisavam agora era de um terno de justiça. Em Atos capítulo 2, verso de 1 a verso 4, vai dizer assim: e estavam todos reunidos. Todos quem? Os apóstolos, orando acerca daquilo que Jesus havia dito a eles: ficai em Jerusalém. Jerusalém era a capital espiritual do mundo. Jesus poderia ter escolhido a Grécia, a capital intelectual, poderia ter escolhido Atenas, poderia ter escolhido Éfeso, a capital do comércio. Ele poderia ter escolhido cidades grandes, mas não, ele escolheu Jerusalém,
porque Jerusalém era a capital espiritual do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: a Jerusalém na minha e na sua vida é o meu e o seu quarto de oração. O que Jesus está dizendo é: olha, não saia para o ministério, não entre em batalha, não saia para pregar ou cantar ou evangelizar, sem antes passar por Jerusalém e ser revestido de poder. A Jerusalém é o meu e o seu quarto de oração. O que Jesus estava dizendo é: não tem ministério sem o Espírito Santo, não tem presença sem o Espírito Santo, não tem movimento sem o Espírito Santo. Se tem uma igreja cheia, mas não tem o Espírito Santo, ela não é uma igreja grande, ela é uma igreja inchada, mas ela não é uma igreja cheia do poder. E eles ficam em Jerusalém, e o Espírito Santo desce sobre eles. Aí Atos capítulo 5, verso 15 vai dizer assim: a sombra de Pedro curava. Ei, meus irmãos, Pedro foi um camarada que quase não teve fé. Pedro foi um camarada que negou Jesus 3 vezes, com medo de morrer. Agora, esse mesmo apóstolo está passando pela rua, e a sombra dele está curando. Em Atos capítulo 8, as pessoas estavam se convertendo aos montes, a igreja estava crescendo. Em Atos capítulo 8 também, Pedro e João estão indo para o templo Formosa, e quando estão chegando lá, tem um paralítico na porta do templo, pedindo uma esmola. Pedro agora não tem prata nem ouro. O que Pedro tem é o Espírito Santo dentro dele. Interessante que Pedro vai dizer uma coisa peculiar: olha, eu não sou rico, eu não tenho prata e nem ouro. Pedro não tinha nenhum denário no bolso. Aí eu paro aqui e abro um parênteses. Para os crentes adeptos da teologia da prosperidade, que vem para a igreja atrás de riqueza, de fortuna, de dinheiro, achando que Jesus é um santo milagreiro de dinheiro. Jesus morreu pobre, Paulo morreu pobre, Pedro era pobre, João morreu pobre, Filipe morreu pobre. Eu posso citar os 12 aqui, todos eles morreram pobre. Que evangelho é esse que está sendo pregado por aí? Que a fé e o evangelho vai transformar a tua vida material. Meu irmão, pare de ser enganado. A fé vai transformar a tua vida espiritual. A fé vai trazer o Espírito para dentro de você. E você sim não vai ter prata e nem ouro, mas o dia que você cruzar com o endemoniado, ele será liberto. O dia que você cruzar com o enfermo, ele será curado. O dia que você cruzar com um casamento para ser destruído, ele será restaurado. Isso sim é a obra do Espírito dentro da igreja. Essa é a obra do Espírito. Pois bem, o Espírito é a força motriz que move a igreja. O Espírito é a capacitação individual do homem para o ministério. Ok? Existem 2 formas para o homem atacar o Espírito de Deus. Existem 2 formas para o crente atacar o Espírito de Deus voluntariamente. Escute o que eu vou te dizer agora. O que eu acabei de te dizer foi uma introdução para que você entenda que a igreja não é nada sem o Espírito de Deus. Não existe igreja sem Espírito. Não existe crente sem o Espírito. Não existe filho sem o Espírito. Não existe noiva sem o Espírito. Não existe igreja sem o Espírito. Então olha comigo uma coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19 vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Ok? A palavra grega para apagar é sbenumi, que significa extinguir, apagar, no sentido de fogo ou coisas do fogo. O que Paulo está dizendo aqui era: olha, não apagueis a chama do Espírito Santo.
Não apagueis, não extingui, não arranque, não perca a chama do Espírito Santo dentro de vós. Pastor, quando é que eu apago o Espírito? Quando é que eu sufoco o Espírito? Quando é que eu extingo o Espírito? Que eu mato o Espírito dentro de mim? Ora, em Romanos, capítulo 12. Melhor, antes de eu chegar em Romanos, olha comigo o verso 17 de 1 Tessalonicenses. Eu li o 19, dizendo: não apagueis o Espírito. Verso 17: orai sem cessar. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando que eu apago o Espírito Santo em mim? Quando eu não oro, quando eu não busco a Deus, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não tenho uma vida de busca a Deus. Romanos capítulo 12, verso 12, Colossenses capítulo 4, verso 2, Paulo vai usar a mesma forma para dizer que devemos orar constantemente, incessantemente. Engraçado que a palavra grega para incessante é ininterruptamente. Paulo está dizendo assim que nós devemos ter um espírito de oração. Eu lembro no passado, alguém ia orar e dizia assim: olha irmão, fique em espírito de oração. E por anos eu vi teólogos dizendo: isso não existe, espírito não ora, espírito não fica em oração, isso é balela. Espírito de oração não é um espírito à parte do Espírito Santo. Espírito de oração é um estado de oração. Sabe o que Paulo está dizendo? Com orar e sem cessar, tenha uma vida constante de conexão com Deus, tenha uma vida constante de ligação com Deus. Não perca a comunhão com Deus no decorrer do dia. Não perca a tua comunhão com Deus no decorrer do dia. Um antigo pregador que eu gosto muito de ouvir e de ler algumas coisas dele, Leonard Ravenhill, vai dizer assim: o homem que ora não peca, o homem que peca deixa de orar. Vou repetir de novo: o homem que ora não peca, o homem que peca deixa de orar. Consequentemente, o homem que peca perde a ligação com Deus e apaga o Espírito Santo que habita dentro dele. Quer ver uma coisa? Como é importante a oração? Jesus nos mostra o valor da oração, e eu peguei 7 momentos em que Jesus orou. Jesus tinha sido batizado, e estando ele orando, olhando para os céus, ele orou, e após orar, o céu se abriu, o Espírito Santo encheu Jesus, e Deus disse do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Primeira lição que Jesus nos dá, isso está em Lucas 3, verso 21. Ele vai dizer assim, o que eu acabei de citar, e a primeira lição que Jesus nos dá é: não existe ministério sem oração. Não existe prazer em Deus no Filho, se ele não iniciar a vida dele na oração. Perceba, Jesus é Deus, e ele está começando o ministério dele em oração, porque não existe chamado sem oração, não existe chamado sem vida com Deus, e não tem como Deus ter prazer no Filho, não tem como Deus ter prazer em nós, se nós não termos uma vida de oração. Entenda, pelo amor de Deus, a oração é a força motriz que move o Espírito Santo de Deus em nós.
Segundo momento da oração de Jesus. Jesus prediz acerca do seu propósito após orar. Lucas capítulo 9, verso 18 vai dizer isso. Entenda, Jesus está no momento de oração. Os apóstolos chegam até Jesus e ele pergunta para Pedro: Pedro, o que dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Jesus ali está demonstrando o seu propósito. E eu abro outro parênteses para dizer a você que está na igreja perdido. Por que eu digo perdido? Porque se você chegar para 98% dos crentes e perguntar qual que é o seu propósito, ele não sabe responder. Não sabe dizer o porquê Deus escolheu ele. Por que ele serve, não sabe responder. Por que não sabe? Porque não ora. Porque não sabe. Porque não tem vida de oração. A oração é a única coisa que vai revelar em nós o nosso propósito. Crente sem propósito dentro do reino é crente que não ora. Simples assim. Quer ver como você descobre se uma pessoa ora? Faça essa pergunta a ela: qual que é o seu chamado? Se ela dizer que não sabe, é porque não tem vida de oração. Porque a vida de oração vai revelar em nós o nosso propósito. Terceiro ponto, Jesus prediz acerca do seu ministério, ou melhor, quarto ponto, Pedro, Tiago e João sobem a orar com Jesus e presencia Jesus glorificado. Lucas capítulo 9, verso 18. O que eu aprendo com isso? A vida de oração revela quem Jesus é para nós. Ali Jesus se revela como Filho de Deus para os 3 apóstolos, porque eles estavam em momento de oração com Jesus. Quem tem vida de oração sabe o Deus que ele serve. Você quer ver crente desesperado? Crente desesperado no meio do vento? Crente desesperado porque não sabe o que vai acontecer amanhã? É crente que não ora. Porque crente que ora sabe quem Deus é na vida dele, e sabe que o Deus glorificado dele vai resolver a situação dele no dia seguinte. Crente que ora. Bom, Jesus passou a noite orando nas colinas, para que aí então pudesse escolher os 12 apóstolos. Jesus orava para tudo, meus irmãos, até para a escolha dos 12. Mas ele, como Deus, sabia quem eram os 12. Sabia ou não sabia? Sabia. Por que ele orou? Para nos mostrar que a cada decisão que nós formos tomar, nós precisamos orar. Por que tem crente que quebra a cara nos negócios? Por que tem crente que quebra a cara quando troca de trabalho? Por que tem crente que vive errando na vida? Porque não ora. Porque não se consulta com Deus. Porque não tem vida de oração. Se Jesus para escolher 12 orou, por que nós não vamos orar numa decisão a ser tomada? A vida de oração vai nos dar direcionamento para onde devemos ir, com quem devemos nos relacionar, com quem devemos ter amizade. Sabe por que você vive se relacionando com pessoas que te traem? Porque você não ora. Porque se você orasse, Deus iria te mostrar que aquela pessoa não era a pessoa para você se relacionar. Por que vive namoro não dando certo? Porque não ora para se relacionar. A oração é a base de tudo. Se nós não orarmos, nunca vamos entender o que é que Deus tem para nós. Jesus, antes de ressuscitar a Lázaro, ele ora a Deus. E aí eu te pergunto, quantos milagres você viu Jesus orar para realizar? Quase nenhum. Porque ele tinha uma vida de oração. Mas por que a Lázaro ele exatamente ora a Deus? Porque ele está nos demonstrando que vida de oração realiza muitos milagres, mas existem milagres específicos
que nós teremos que nos dedicar à oração. Existem milagres específicos que nós devemos buscar, ou que nós buscaremos em Deus, que devemos ser específico na oração. A oração de Jesus a Lázaro, ela foi específica. Pai, direcionada a Lázaro. Vai ter coisas na sua vida que você vai ter que ser específico na oração, para que Deus possa realizar. Sexto, Jesus está no Getsêmani, fazendo o quê? Orando. Minutos antes da sua morte, ele está em angústia, medo, solidão, com dores de morte por todo o corpo, desesperado, ansiedade à flor da pele. Tudo isso está passando com Jesus. E ele está na onde? No momento de oração. Crente quando fica desesperado deixa de orar. Crente quando fica com medo para de orar. Crente quando está com síndrome do pânico não ora. Crente quando está assustado não ora. Crente quando está em angústia não ora. Jesus está nos mostrando que num cenário como esse, de desacreditação total, de angústia total, de medo, de solidão, nós devemos estar ajoelhados orando a Deus. Não tem outro caminho. O caminho para alcançar o milagre, o caminho para alcançar o coração de Deus, chama-se vida de oração. Nós estamos na geração que menos ora da igreja. Nós somos, escute isso, nós somos a geração de crentes que menos oramos a Deus. Não é à toa que nós somos a igreja laodiceiana. Lembra? As 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos da igreja. A laodiceiana é a igreja que não vai subir no arrebatamento. E por incrível que pareça, é a igreja que não orava. Qual que é a igreja do arrebatamento, Ricardo? A igreja filadelfiana. Que incrível que pareça, foi uma igreja antes da nossa era. Foi a igreja de John Wesley. Foi a igreja de Charles Finney. Foi a igreja de William Seymour. Quem foi esses caras? Eram homens que oravam 13 a 14 horas por dia. Eram homens que chegavam numa cidade e mudavam o ambiente da cidade. Eram homens que chegavam para cultuar e as pessoas caíam para a rua, pelo poder de Deus que estava neles. E nós oramos 5 minutos por dia antes de dormir. Os que oram. Jesus está nos mostrando que para tudo nós devemos orar. No momento de maior humilhação de Jesus, é o momento que ele está semi-nu. O mundo está vendo a sua nudez. Ele está pregado na cruz, xingado, amaldiçoado, traído. E ele está em quê? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele está em oração. Nós somos humilhados, nós saímos da igreja. Nós somos envergonhados, nós saímos do culto, saímos do templo, saímos da igreja, paramos de orar, paramos de cultuar. Jesus está dizendo: não, quando você for humilhado, quando as suas vergonhas forem expostas, vai para a oração. Estamos apagando o Espírito de Deus em nós. Eu estou na metade do sermão e eu não tenho mais tempo, eu vou encerrar. A segunda coisa que nós fazemos com o Espírito está em Efésios capítulo 4, verso 30. Paulo vai dizer assim: não entristeceis o Espírito de Deus. O primeiro é não apague, o segundo é não entristeceis. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque quando nós apagamos o Espírito, o próximo passo é ferir o Espírito, é entristecer o Espírito. Entenda, o Espírito é uma pessoa que habita dentro de nós. Eu queria trabalhar o texto de Efésios, mas talvez eu trabalhe isso na próxima semana.
Mas escute uma coisa comigo. Escute uma coisa. Nós entristecemos o Espírito com atitudes nossas no dia a dia. Não se esqueça do que eu vou te dizer agora. Você é templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de você. O que você fala, Ele ouve. O que você assiste, Ele assiste junto. Na onde você vai, Ele vai junto. O que você faz, Ele faz junto. Ele não sai de dentro de você. E cada vez que nós fazemos alguma coisa contra o Espírito, o termo que Paulo usa aqui para entristecer, é um termo de uma palavra grega chamada lúpio, que significa afetar com tristeza, causar aflição. Sabe o que é causar aflição? É causar uma dor incalculável. Aflição é como se nós torturássemos o Espírito Santo que está em nós. Magoar profundamente, afligir, ofender. Esse é o termo da palavra para entristecer. Quando nós pecamos contra Deus, nós colocamos o Espírito de Deus em aflição, nós magoamos Ele profundamente. E deixa eu te dizer uma coisa: você está ferindo aquele que é responsável para interceder por você diante do Pai, em oração, gemidos e súplicas, porque nós não sabemos orar a Deus, nós não sabemos pedir a Deus, nós não sabemos interceder a Deus. Ricardo, o que eu faço? E eu encerro. 2 Timóteo capítulo 1 verso 4, vamos ler comigo aqui. 2 Timóteo capítulo 1 verso 6, vai dizer assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu gosto de uma tradução inglesa que diz assim: reacenda e mantém queimando o fogo da dádiva divina. Quem é a dádiva divina? O Espírito, que veio sobre ti quando eu te impus as mãos. Entenda, é obrigação nossa manter a chama do Espírito Santo em nós. É obrigação nossa manter o Espírito de Deus em nós. E é obrigação nossa termos comunhão com o Espírito de Deus que está em nós. É obrigação minha e sua. Entenda, o fogo, o Espírito Santo de Deus, ele é tratado na Bíblia sempre como fogo, porque o fogo precisa de 3 coisas para se manter, e são: é o oxigênio, o calor e o combustível. O oxigênio é a palavra, o combustível é o Espírito Santo, e o calor é a insistência na oração. A insistência na oração. Quando o fogo perde um dos componentes, ele apaga. Não existe vida com Deus se você não ler a Bíblia, se você não orar, e se você não manter, se você não se preocupar com o Espírito Santo que habita em nós, em mim e em você. Se uma dessas 3 coisas for rompida, o Espírito Santo se magoa e se afasta de nós. Literalmente, ele sai de nós. E aí você fica nesse estado que você está agora, de angústia profunda, amargura profunda, tristeza incalculável, imensurável, perca da alegria da salvação, que é o que Davi diz no Salmo 51. Deus, devolve a alegria da minha salvação. O que ele está dizendo é: Senhor, devolve o seu Espírito Santo em mim, porque eu não tenho mais alegria de viver. Crentes que não têm mais alegria de viver são crentes que perderam o Espírito Santo há muito tempo. Muito tempo. Feche teus olhos comigo e vamos orar.